volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre espiritualidade e cidadania. Está aqui conosco a advogada Célia Pimenta. Bom, Célia, retomando a nossa conversa, eu retomo aqui a questão do bem comum. Queria que você comentasse para mim. O bem comum é condição da paz social? Eu acho que sim, não é? Nós só podemos ter a paz social se os corações não estiverem aflitos com a falta de trabalho, com a falta de comida, com a falta de segurança. Não adianta poucos estarem concentrando muita riqueza e presos em suas próprias casas. Então, nós, como sociedade, temos que entender também o porquê desse acúmulo, qual é o medo que está por trás disso, não é? E, certamente, a afirmação é correta. O bem comum é condição para a paz social. E a paz social é necessária para o bem comum, porque todos nós temos que estar em paz. Na década de 60, Paulo VI dizia que o desenvolvimento dos povos geraria a paz. Em 1985, São João Paulo II, num texto belíssimo sobre as coisas sociais, né, sobre a sociedade, ele vai dizer que solidariedade é o nome da paz. E acho que no momento em que vivemos no nosso país, eu acho que bem comum gera paz social, né? É verdade. Agora, quando nós pensamos em desenvolvimento, muitas vezes a gente foca a palavra no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento industrial. E o que significa um desenvolvimento espiritual? O que significa uma edificação interna? Eu acho que a partir do momento que você tem uma vida fecunda, espiritual, qualquer que seja a sua religião, você se torna uma pessoa melhor. E aí, alguns valores que você antes achava muito relevantes, você deixa de achar. E eu acho que o ser humano vai ocupando um espaço que ele merece, para o qual Deus o criou, não é? Que é a harmonia, o afeto, o amor, a solidariedade. É nisso que nós nos realizamos, Padre. Nesse sentido, o Vaticano II vai dizer, né, que quando se fala em desenvolvimento do ser humano, é um desenvolvimento integral. Isso. Porque se faltar a via espiritual, falta algo importantíssimo, Exatamente. Que é justamente aquilo que vai dar o sentido para a vida e para uma existência que é muito breve, né? É verdade. Quando eu penso no ser humano, fazendo as minhas reflexões, eu não sou muito estudiosa nessas questões, mas eu acho que o ser humano é composto do corpo, da mente e do espírito. E nós precisamos trabalhar essas três dimensões humanas em conjunto, não é? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, ingerir aquilo que é saudável, estarmos atentos para quando estamos ingerindo algo que não nos faz bem, que é por ansiedade, por medo. Nós temos que ter a nossa mente ocupada por boas informações, que hoje nós ficamos ocupados com as redes sociais, muitas vezes são informações superficiais, banais, que não agregam nada. E nós não temos mais tempo para leitura, para um bom livro, porque nós ficamos ali vendo a vida de o que um está calçando, o que o outro está ali, coisas absolutamente desnecessárias. E a vida espiritual, que é essa dimensão maior da vida, que todos nós, às vezes até inconscientemente, não sabemos que temos, que é a grande dúvida. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos? No fundo, é a necessidade de conhecer a Deus. Na verdade, muita gente não se coloca essas três questões fundamentais, porque espontaneamente, inconscientemente, nós vivemos como se fôssemos eternos aqui, como se a nossa morada aqui fosse permanente. E talvez também porque pensem, isso é um mistério que eu nunca desvendarei com os meus 5 sentidos. Mas o que a vida espiritual nos mostra é que você ascende a um patamar em que você pode ter uma compreensão mais ampla da vida. Isso é que é lindo da vida espiritual. Com certeza. A edificação mesmo interna... que não seja uma posse no conhecimento, não é? Mesmo que não é. Não, mesmo porque, se fosse assim, as pessoas simples, que muitas vezes têm uma espiritualidade riquíssima, não teriam. Com certeza. Então, isso aí, pela graça de Deus, está disponível para todo mundo. Cultos ou não cultos. Bom, no bloco anterior nós falávamos de espaços e momentos para cultivar a cidadania. Agora, como cultivar uma espiritualidade que seja para a gente sadia como cidadãos? Olha, eu acho que isso é uma ação progressiva, Padre. A partir do momento que você
entende o que significa a espiritualidade na sua vida, porque eu acho que a espiritualidade é vivida no silêncio, no autoconhecimento, na edificação, em deixar para trás aquilo que não é bom, em conseguir virtudes que talvez você não tenha, mas que, pela graça de Deus, você vai conseguindo. Quando você consegue isso, naturalmente, você será um melhor cidadão. Okay. Então, eu posso dizer que, nessa perspectiva, uma autêntica espiritualidade, ela é sempre encarnada, testemunhal, pé no chão. Com certeza, não é? E para nós cristãos, nós temos na cruz que está fincada no chão, mas apontada para o céu. E eu acho que a gente tem que viver essa vida terrena, esse pé no chão, com muita seriedade, caminhando pela vida com muita responsabilidade, mas sempre pensando que tem um ser superior. Ok. Bom, eu tenho aqui a participação da Fátima Silva. Ela diz assim: estudos mostram que a entrada da espiritualidade na política e o comportamento de cidadania são considerados como os desafios do século XXI. Não estamos nos referindo às religiões e às organizações religiosas. Bom, a Fátima colocou uma série de ideias, ela sempre participa com a gente. Mas o que dá a entender é que essa relação espiritualidade e política, ela tem que acontecer. Porque a partir da modernidade, vamos dizer assim, o Estado, vamos dizer assim, é um arranjo, é uma delegação que nós fazemos, né? É um pacto social. Mas mesmo ali tem lugar para a espiritualidade, como a gente está conversando, né, Célia? Com certeza. Agora, é muito importante, padre, que as pessoas vocacionadas exerçam esse papel. Porque nós temos vocação para todas as áreas. E muitas vezes a pessoa tem um dom, mas ela não tem vocação para a política, mas porque ela está em evidência, ela é levada para uma representatividade numa Câmara dos Deputados ou no Senado. Eu acho que nós temos que amadurecer para perceber as verdadeiras vocações. Porque as verdadeiras vocações, elas servem, independente de terem mandato ou não. Imagina a nossa felicidade se nós conseguirmos identificar esses servidores que tenham vocação para a política, que tenham preparo para exercer essa função e consigamos colocar eles como os nossos representantes. Com certeza. Seria maravilhoso. Mesmo sabendo que o mistério da iniquidade existe. Um ou outro vai deixar se corromper, né? Claro, mas a vida é isso, padre, um combate contra as nossas deficiências. Todos nós temos, e para isso nós precisamos da misericórdia de Deus e precisamos ter misericórdia com o outro para que o outro tenha com a gente. Mas é preciso combater o bom combate. Com certeza, é isso que nós temos que fazer. Tá certo, Fátima, obrigado pela sua participação, como sempre. A Gláucia Garcia diz o seguinte: atitude é primordial para que tenhamos mais cidadania e espiritualidade. É isso aí, Gláucia, é uma conquista do dia a dia, minha irmã. E a Shirlene Casseb diz assim: é isso aí, caro Padre Márcio, as reflexões valem, pois elas estão cheias do desejo de que a gente não seja descartável, nossa história não se anule e a covardia não impeça a verdade. Bom, isso palavras mesmo. Contundentes, fortes. Algum comentário? Não, falam por si só. Tá bom. Ok, Shirlene, obrigado pela participação, minha irmã. Bom, na seara também da política, da cidadania, qual que é o lugar do diálogo? Por que eu coloco isso como talvez até a questão final do nosso programa? Estamos caminhando para o final. É porque, né, nos últimos tempos, às vezes, muitas divisões ficaram acirradas, se acirraram entre as pessoas. Às vezes, dentro de uma mesma casa, numa mesma família, e as pessoas não dialogam mais. Qual que é o lugar do diálogo nesse exercício de cidadania? Padre, o diálogo verdadeiro só pode acontecer se houver humildade. Uhum. Ou seja, reconhecimento do outro. Reconhecimento do outro. Porque certamente eu adoto uma posição política porque eu acreditei em algum momento aquilo para mim fez sentido. Mas eu não conheço a experiência do outro. Ou às vezes a visão que o outro teve desse fato que me levou a crer é diferente. Então, se eu tiver humildade para falar, deixa eu de fato ouvir o que o outro tem a me dizer, você pode edificar. Agora, se você se mantiver numa posição de orgulho e eu estou sempre certo... Aí não há diálogo. Não há diálogo. Então vamos ao nosso ping-pong, ao nosso diálogo rapidão. Vamos. Então vamos lá, justiça social. Justiça social, uma busca constante. Cidadania. Nós, brasileiros, vamos aprimorá-la cada vez mais. Fé. Fé,
relação com Deus. Compromisso. Compromisso com a sociedade. Política. Política é a arte de fazer o bem. Bem comum. Sempre. Paz social. Paz social é o que todos almejamos. E na série Pensamentos Conexos, tenho aqui um trechinho da Evangelii Gaudium, Papa Francisco dizendo: a conversão cristã exige rever especialmente tudo que diz respeito à ordem social e à consecução do bem comum. Isso tem que partir da nossa casa. Na nossa casa, dentro da família, na comunidade. Certamente. Não pode ficar apenas como uma doutrina, Com né, que certeza. está longe de nós. E podemos dizer também que a conversão cristã é todo dia, né? Sempre. O ser humano vive um dia de cada vez, por isso, hoje é o dia especial, porque vivemos só no hoje. O ontem passou e amanhã não nos pertence quem sabe, ainda. é isso Célia, mesmo. muitíssimo obrigado. Volte sempre. Fiquei muito feliz em conhecê-la pessoalmente e poder conversar com você aqui nessa noite. A honra foi toda minha, Padre. Muito obrigada. Ok, até a próxima. Até a próxima. Bom, no final do nosso programa, eu queria dizer que as nossas ações interferem no ciclo da vida e na harmonia da sociedade. E a caridade cidadã é a plenitude da justiça. Na próxima semana eu te espero novamente no Conexões Espiritualidade e Cotidiano, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.